Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. O 9º dia pede que coloquemos no coração de Jesus misericordioso todas as almas tíbias, medrosas, acomodadas, todas as almas que, sabendo do poder de Deus, preferem ficar na escuridão. Algumas vezes nós dizemos: não tomo partido porque eu não quero ser nem certo nem errado. Na verdade, você já tomou partido. Você tomou partido da omissão.
Jesus experimenta no Horto das Oliveiras a agonia por aquelas almas que não se importam com mais nada ou com ninguém. Ele experimenta no seu coração, na sua humanidade, a aflição de ver que tudo que ele havia trabalhado, que ele havia semeado, corria o risco de perder-se por causa das nossas almas que tão covardemente se entregam ao pecado. Vocês prestaram atenção na liturgia de hoje, feita às escuras? Que lembra bem a liturgia das primeiras comunidades cristãs que eram realizadas nas catacumbas. Uma liturgia que era envolvida pela penumbra, envolvida, tocada, sentida apenas por uma luz de vela que muito timidamente brilhava no escuro de uma catacumba. E para quem não sabe, catacumba é o lugar onde se colocam os mortos. É uma caverna, um buraco cavado, aonde se tem tipo de buracos, prateleiras escavadas da parede. E algumas catacumbas sobrevivem até hoje e são motivo de veneração e de estudo. Eu pergunto a você: é fácil ser cristão? É fácil conhecer o amor de Deus? Viver este amor? Vamos fazer um teste? Desliga o ventilador. Os ventiladores, desliga. Aqui, pega uma vela, acenda algumas velas. Não, pode ser esse pequenininho, porque só daí você vai acabar se queimando. Ajuda ela, você também ajuda ela. Ajuda a acender umas velinhas. Enquanto isso, eu vou acender umas velinhas aqui também. Vai acender a sua velinha e vai olhando para ela, pensando em você. Cada velinha, hoje não vai lembrar o padre a velinha, tá, gente? A velinha vai ser você. Você vai pegar essa velinha e vai olhar para a chama dela. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Vai acender a sua velinha. Imagine que essa velinha, bonitinha, magrinha, retinha, é você. Uma vela que não tem barriguinha, uma vela fininha, uma vela acadêmica. Esta é a sua velinha e o que queima é o amor de Deus dentro de você. O que está queimando é o amor do Pai, que deve nos consumir, e nós derramamos lágrimas, mas não são de dor ou de tristeza, são de alegria, porque esse amor vai aos poucos fazendo com que nós brilhemos neste mundo. Olha que interessante, todo mundo está com a sua velinha acesa, não está? Tranquila. Mas a vida da gente não é uma tranquilidade. De repente, surgem as ventanias. De repente, na nossa vida, a gente percebe
que a nossa velhinha, ela vai sendo soprada. Ah, como seria bom se a nossa velhinha não sofresse isso. Dá uma olhada. Ela torce para a direita, ela quer torcer para a esquerda. Dependendo do lado que o vento sopra, a sua chama vai. Nós somos, infelizmente, levados pelo mundo. Mas nesse caminhar pelo mundo, nós não podemos deixar a nossa luz se apagar. Difícil, não? Porque muitas vezes, como vocês perceberam, a nossa coroinha teve que vir aqui acender nossa vela vermelha, que ela teimava em apagar. E eu teimava na coroinha vir acender essa vela. Deve estar bravo comigo de tantas vezes que eu ia acender a velinha, né? Mas que padre chato, a vela não para acesa por causa do vento. Mas essa vela, queridos irmãos e irmãs, somos nós. Muitas vezes o mundo apaga a chama de Deus dentro de nós. Muitas vezes o mundo vem e rouba de nós a graça alcançada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a gente faz? Joga a vela fora? Joga nossa vida no lixo? Não. Nós encontramos de novo a graça de Deus no irmão, e esta chama volta a brilhar dentro de nós. E nós novamente somos assoprados pelo mundo. E novamente nós vamos, talvez, nos apagar de novo. Novamente, buscar a graça.